Você já sentiu que algo ou alguém te protegeu em um momento de perigo? Talvez tenha ouvido uma voz no momento certo, encontrado uma pessoa que apareceu do nada para te ajudar e depois simplesmente desapareceu. E se esses encontros não fossem apenas coincidências? E se de alguma forma houvesse algo além da nossa compreensão nos observando, nos guiando e até nos protegendo? Ao longo da história, diferentes culturas e religiões mencionam a existência de seres celestiais, mensageiros invisíveis enviados para nos auxiliar. Eles são descritos como entidades de pura luz, forças divinas que caminham entre nós sem serem percebidas. Mas será que esses seres são reais? Será que os anjos podem realmente se manifestar no nosso mundo físico? Ou tudo isso é apenas fruto da imaginação humana, uma forma de encontrarmos conforto em momentos difíceis? Neste vídeo, vamos explorar relatos impressionantes de pessoas que dizem ter encontrado anjos na vida real, histórias de milagres inexplicáveis e aparições misteriosas que desafiam a lógica. Também vamos examinar as explicações científicas e espirituais para esses fenômenos e tentar responder à grande pergunta: existem anjos entre nós? Prepare-se para uma jornada fascinante pelo desconhecido. Você pode nunca mais enxergar o mundo da mesma forma. O que exatamente são os anjos? Desde os primórdios da humanidade, a ideia de seres celestiais tem fascinado e inspirado gerações. Mas antes de tentarmos entender se eles realmente caminham entre nós, precisamos explorar suas origens e significados ao longo da história. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. E essa é uma das principais funções que lhes são atribuídas: transmitir mensagens divinas e atuar como intermediários entre o mundo espiritual e o mundo humano. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, os anjos são descritos como criaturas criadas por Deus para cumprir sua vontade. Eles aparecem em textos sagrados como figuras de luz, portadores de sabedoria e guardiões dos seres humanos. No livro de Gênesis, por exemplo, um anjo impede que Abraão sacrifique seu filho Isaque. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela dará à luz a Jesus. Mas os anjos não estão presentes apenas nas religiões abraâmicas. Em diversas culturas, encontramos figuras espirituais semelhantes. Na mitologia persa, os Ameshaspentas são espíritos divinos que protegem o mundo. No hinduísmo, os devas são seres celestiais que representam forças da natureza e princípios espirituais. A tradição cristã apresenta uma hierarquia angelical detalhada, sistematizada por estudiosos como São Tomás de Aquino. Segundo essa visão, existem diferentes ordens de anjos, divididos em 3 grandes esferas. Na esfera mais elevada, encontramos os serafins, os querubins e os tronos, que estão diretamente ligados à presença divina. Em um nível intermediário, estão as dominações, virtudes e potestades, responsáveis por governar e manter a ordem no universo. E mais próximos dos seres humanos estão os principados, arcanjos e anjos, estes últimos sendo os que, segundo a tradição, interagem diretamente com as pessoas. Mas e quanto aos anjos da guarda? Será que cada um de nós tem um anjo protetor, como muitas crenças sugerem? Há registros históricos de figuras religiosas e líderes espirituais que afirmam ter sentido a presença desses seres ao longo de suas vidas. Santo Padre Pio, um frade católico do século XX, dizia que seu anjo da guarda o acompanhava constantemente, protegendo-o e guiando suas ações. Para além dos textos religiosos e das hierarquias teológicas, a crença em anjos da guarda também está profundamente enraizada na cultura popular. Muitos acreditam que esses seres estão sempre por perto, prontos para nos ajudar nos momentos de necessidade. Mas será que os anjos precisam ter asas e auréolas? Ou será que eles podem assumir formas humanas para se misturar entre nós? Há histórias que sugerem exatamente isso. Pessoas que afirmam ter sido ajudadas por estranhos misteriosos que desapareceram sem deixar rastros. Experiências que desafiam qualquer explicação lógica e nos fazem questionar se de fato estamos sozinhos neste mundo. Seja qual for a sua crença, o fato é que os anjos fazem parte do imaginário humano há milênios. Eles representam a esperança, a proteção
e a ideia de que há algo maior olhando por nós. Mas esses seres são apenas metáforas da nossa necessidade de acreditar no bem ou há algo além do que podemos ver. Ao longo da história, inúmeras pessoas relataram experiências misteriosas que desafiam qualquer explicação racional. São histórias de encontros com estranhos que aparecem no momento exato para ajudar, de vozes que alertam sobre um perigo iminente e de presenças invisíveis que parecem intervir em situações de vida ou morte. Uma das histórias mais conhecidas envolve uma mulher que sofreu um grave acidente de carro em uma estrada deserta. Presa entre as ferragens, ela conta que viu um homem de vestes claras se aproximar, segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Ele a acalmou e permaneceu ao seu lado até que os bombeiros chegaram para o resgate. Quando perguntaram quem era o homem, ninguém mais o havia visto. E as filmagens das câmeras de segurança da estrada não mostravam nenhuma outra pessoa no local além dela. Outro relato intrigante vem de um jovem que estava prestes a atravessar a rua quando ouviu uma voz forte e clara dizer: "Pare agora!" No instante seguinte, um carro em alta velocidade passou tão perto que ele sentiu o vento da passagem. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. Quem teria dado esse aviso? Em hospitais, enfermeiros e médicos também contam histórias surpreendentes. Pacientes em estado crítico relatam ter visto seres luminosos ao lado de seus leitos, e alguns até descrevem como mãos invisíveis seguraram as deles no momento da cirurgia. Muitos afirmam ter sido curados de doenças de forma inexplicável, após sentirem a presença de algo ou alguém ao seu redor. Em tragédias e desastres naturais, surgem relatos semelhantes. Sobreviventes de terremotos, incêndios e afogamentos frequentemente dizem que foram guiados por uma força invisível até um local seguro. Alguns mencionam um estranho que os ajudou e depois desapareceu sem deixar vestígios. Mas talvez um dos casos mais impressionantes seja o fenômeno conhecido como o Homem de Branco. Esse relato aparece em diversas partes do mundo, sempre com detalhes semelhantes. Durante momentos de extremo perigo, como acidentes, guerras ou desastres naturais, algumas pessoas dizem ter visto um homem vestido de branco, que as ajudou ou lhes deu força para continuar. Depois, quando tentam encontrá-lo novamente, ele simplesmente sumiu. O que essas histórias têm em comum? Será que são apenas coincidências, frutos da imaginação? Ou estamos realmente falando de algo que vai além da explicação científica? Muitos acreditam que esses eventos são provas de que anjos caminham entre nós, assumindo formas humanas para nos ajudar nos momentos mais difíceis. Em algumas tradições espirituais, acredita-se que os anjos podem se manifestar quando realmente precisamos deles, mas nunca permanecem tempo suficiente para serem reconhecidos. Mas há também quem busque explicações alternativas. Alguns psicólogos argumentam que, em momentos de grande estresse ou perigo, o cérebro humano pode criar alucinações protetoras, como vozes ou visões, para ajudar a pessoa a enfrentar a situação. Para eles, a mente pode interpretar certos eventos como sobrenaturais simplesmente porque busca uma explicação reconfortante para algo inexplicável. Mesmo assim, algumas histórias desafiam qualquer interpretação lógica. Como explicar aqueles que foram salvos por alguém que não poderia estar ali? Como entender relatos de pessoas que descreveram anjos de luz mesmo sem terem contato prévio com crenças espirituais? Seja qual for a verdade, o fato é que esses encontros continuam acontecendo. A cada ano, novas histórias surgem, e pessoas ao redor do mundo afirmam que receberam ajuda de uma presença misteriosa no momento certo. Mas se os anjos realmente estão entre nós, como saberemos reconhecê-los? Eles são seres espirituais que aparecem apenas em momentos de emergência. Ou será que podem ser qualquer um de nós, desempenhando um papel essencial na vida de outra pessoa sem sequer perceber? Quando ouvimos relatos sobre anjos, é natural que surjam dúvidas. Seriam esses encontros reais ou apenas ilusões criadas pela mente humana? Será que existem explicações científicas para essas experiências? Ou será que há algo além do que podemos compreender? Do ponto de vista da psicologia, algumas dessas experiências podem ser explicadas por mecanismos do próprio cérebro. Em situações extremas, o nosso sistema nervoso entra em um estado de alerta máximo, liberando substâncias químicas que afetam a percepção do tempo, do espaço e até da realidade.
Esse fenômeno, conhecido como dissociação, pode fazer com que a mente crie vozes ou imagens que parecem incrivelmente reais. A neurociência também sugere que, em momentos de estresse intenso, o cérebro pode interpretar padrões aleatórios como figuras reconhecíveis. Isso explicaria por que algumas pessoas afirmam ver anjos ou sentir presenças quando estão à beira da morte. Esse efeito, chamado de pareidolia, ocorre quando o cérebro tenta encontrar significado em estímulos vagos ou desconhecidos. Outra explicação possível vem da sincronicidade, um conceito desenvolvido pelo psicólogo Carl Jung. Segundo essa teoria, eventos que parecem coincidências podem, na verdade, estar conectados por forças além da nossa compreensão. Por essa visão, os chamados anjos seriam manifestações simbólicas de uma ordem oculta do universo, ajudando as pessoas a encontrar sentido em suas experiências. Mas, por outro lado, há relatos que desafiam qualquer explicação científica. Como entender histórias em que uma pessoa desaparece sem deixar rastros depois de salvar alguém? Como explicar casos em que múltiplas pessoas afirmam ter visto o mesmo ser misterioso ao mesmo tempo? Do ponto de vista espiritual, muitas crenças defendem que os anjos realmente existem e que se manifestam de maneiras diferentes para cada pessoa. Alguns acreditam que esses seres não precisam ter uma forma física, mas podem agir através da intuição, das coincidências ou até de outras pessoas ao nosso redor. No esoterismo, fala-se sobre os chamados seres de luz, entidades que vibram em uma frequência mais elevada e que se comunicam através de sinais sutis. Alguns dizem que os anjos se manifestam através de números repetitivos, penas brancas encontradas inesperadamente, ou mesmo sensações repentinas de paz e proteção. Em algumas tradições religiosas, acredita-se que cada pessoa tem um anjo da guarda, um espírito protetor que acompanha sua jornada e intervém quando necessário. Essa crença é tão forte que, em muitas culturas, é comum que as pessoas rezem ou peçam orientação ao seu anjo da guarda em momentos de dificuldade. Seja qual for a verdade, o fato é que muitas dessas experiências transformam profundamente aqueles que as vivem. Pessoas que passaram por encontros inexplicáveis relatam uma mudança em sua visão de mundo, tornando-se mais espiritualizadas ou mais abertas a acreditar em algo além da realidade física. Talvez, no fim das contas, os anjos não precisem ser explicados. Talvez eles existam não para provar sua presença, mas para lembrar a humanidade de que há algo maior do que nós mesmos. Talvez o verdadeiro significado dessas histórias não esteja na resposta, mas na maneira como nos fazem refletir sobre o que significa ter fé, esperança e um propósito na vida. E se no fundo os anjos não forem apenas seres espirituais, mas também pessoas comuns? Alguém que ajuda um desconhecido sem esperar nada em troca, que estende a mão no momento certo, que traz uma palavra de conforto quando mais precisamos. Seja qual for sua crença, o importante é lembrar que a bondade e o amor são forças que transcendem qualquer explicação. E quem sabe, talvez os verdadeiros anjos entre nós sejamos nós mesmos. Ao longo deste vídeo, exploramos histórias intrigantes, crenças milenares e até explicações científicas para um dos mistérios mais fascinantes da humanidade. Os anjos existem? Eles caminham entre nós? Ou são apenas projeções da nossa mente criadas para nos dar conforto e esperança? A verdade é que, independentemente da crença de cada um, os relatos continuam surgindo, atravessando séculos e culturas. Pessoas de diferentes partes do mundo, que nunca se conheceram, compartilham experiências semelhantes, descrevendo encontros com figuras misteriosas, sensações de proteção inexplicáveis e momentos em que algo maior parecia estar guiando seus passos. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas será que precisamos de uma? O que essas histórias nos mostram, acima de tudo, é que a bondade, a ajuda desinteressada e o amor incondicional existem. Se os anjos são seres espirituais ou simplesmente pessoas que aparecem na hora certa, o mais importante é reconhecer que o bem está ao nosso redor. E se em vez de apenas procurarmos por anjos, nós mesmos pudéssemos ser anjos na vida de alguém? Com um gesto simples, com uma palavra de apoio, com um ato de generosidade? Talvez o verdadeiro milagre esteja nisso, na capacidade de cada um de nós de fazer a diferença na vida dos outros. Agora eu quero saber,
Você já teve uma experiência inexplicável que te fez acreditar em anjos? Já encontrou alguém que apareceu no momento certo e depois sumiu sem explicação? Conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber sua história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve.